Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia, tô aqui para mais uma aula de inglês. Tô aqui mesmo no escuro. Espero que vocês não se importem, até porque eu não vou aparecer muito para não atrapalhar a visão de vocês em relação aos textos que eu coloquei, né, para aula. Mas hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, muito importante também para os vestibulares, para as provas da vida aí, porque os conteúdos que mais caem, né? Deixa eu me ajeitar aqui. Eu já comentei com vocês que o conteúdo que mais cai nos vestibulares são interpretação de texto, né? Então, aparecem muitos textos para que a gente interprete. E a partir disso, então, eu trago a aula de hoje que se trata de estratégias para que a gente consiga interpretar, né? Para que a gente tenha mais facilidade, para que a gente entenda como é, interpretar mesmo os textos que aparecem para a gente e sabendo que não precisa necessariamente ter um conhecimento muito aprofundado em inglês para ser capaz de fazer a interpretação de textos em inglês. Parece, parece até um paradigma, né? Uma coisa que, como assim? Tipo, não sei inglês e consigo entender um texto em inglês? Como é que é isso? Então é para isso que a gente vai estudar essas técnicas que são skimming and scanning. Skimming e scanning. Que esses são os nomes das técnicas de leituras para textos em línguas estrangeiras. Por que línguas estrangeiras? Porque essas técnicas elas servem para qualquer idioma, né? Aqui a gente vai se atentar, vai priorizar as questões do inglês, mas elas são úteis para qualquer idioma que vocês se interessem em aprender, ok? Então agora eu vou sumir aqui, né? Para poder os slides aparecerem legais para vocês. Então vamos lá. Então de onde a gente parte, né? Para pensar essas estratégias, de que ponto a gente parte? A gente parte de entender que ler não é uma atividade qualquer, né? Não é à toa que são poucas, atualmente, pelo menos eu imagino, eu vejo pelos meus círculos de amizade, são poucas as pessoas que realmente ainda preservam esse hábito muito bom, muito importante que é a leitura, né? E por quê? Porque a gente vive uma sociedade que tem muita informação acontecendo a todo tempo. A tecnologia ela traz essa ansiedade por esse consumir informações, sejam informações tipo notícias mesmo, até mesmo as mensagens que a gente troca a todo momento nos aplicativos, né, as redes sociais e tudo mais. E a leitura, ela é uma prática que vai contra tudo isso, vai contra toda essa velocidade que a internet tem, né? Por quê? Porque é uma atividade individual, né, solitária, né? A gente tem que reservar um momento ali, se concentrar e prestar atenção, né? Não pode ter distrações. Então ela é uma atividade que realmente assim exige um pouco mais da gente, né, para que a gente realmente entenda o que está sendo lido, porque só passar os olhos não significa que você leu, né? Porque a gente precisa saber interpretar o que está escrito, né? E aí pensando nisso, você pensa, bom, em português já é complexo, né? Já não é uma tarefa simples. Se tratando de outra língua ainda, pode ser um desafio, né? Mas aí o que acontece? Eu deixo aqui para vocês o ânimo, né? O incentivo de que existem estratégias para essa leitura. Então não é impossível, né? Essas técnicas são muito boas e ajudam muito para que a gente consiga ter uma compreensão facilitada, né? Então a gente pode, como eu coloquei ali, facilita a compreensão e a tradução dessas obras, textos escritos em outras línguas. Então, elas são técnicas que, além de facilitar, como elas facilitam a nossa compreensão? Permitindo que a gente possa selecionar o que é importante e o que não de um texto. Se a gente pensar, por exemplo, em um Enem, que costuma trazer textos grandes, a gente não tem tempo para muitas vezes se prender ao texto como um todo. Porque se eu não tenho tanta familiaridade com o inglês, eu vou até perder tempo fazendo isso, né? Tentando entender palavra por palavra de um texto longo, eu vou perder tempo que eu poderia estar respondendo outras questões. Então, essas técnicas agilizam, né? Nos dão tempo aí pra gente focar em outras questões que merecem mais atenção.
Então, basicamente isso, são técnicas, então, técnicas de leitura, interpretação de textos em outra língua, com essa, com essa função, né, de selecionar o que é mais importante. E aí, skimming e scanning tem peculiaridades, né, tem particularidades. E eu vou explicar para vocês a diferença e a relação também dessas duas, ok? Então, é desse pressuposto que a gente parte, da atividade, né, da prática de leitura, como ela é uma atividade complexa e ela está presente, né, no contexto dos vestibulares, então a gente precisa se atentar a essas questões. Bom, vamos lá. Então, vamos primeiro falar da skimming, né? São duas técnicas diferentes. Skimming, que vem do verbo to skim, significa passar os olhos por. Então, consiste, vou dar um zoom aqui. Consiste em uma rápida e superficial olhada no texto, procurando explorar as suas informações. Nessa hora, é preciso atentar-se para as pistas tipográficas. Quais são essas pistas? Números, datas, gráficos, figuras, fotografias, palavras em destaque, cabeçalhos, etc. Cognatos e falso-cognatos. E tudo o que possa ser tido como uma dica do que se trata a ideia geral do texto ou seu tema. Ou seja, se verbo to skim significa passar os olhos por, a gente não vai se atentar, a gente não vai tentar entender o texto por completo. Muito pelo contrário, a gente vai observar o que ele nos dá, o que ele nos traz. Se traz números, se traz datas, tem um gráfico, tem uma imagem, é uma caricatura, é uma fotografia. Aí tem a questão dos cognatos e os falsos cognatos. Não sei se vocês estão lembrados, mas eu já falei anteriormente. Cognatos são aquelas palavras que têm a escrita semelhante. Em português, elas se parecem como está escrito em inglês, por exemplo, e elas significam a mesma coisa. Então, ela tem escrita parecida e tem o mesmo significado. E o falso cognato são aquelas palavras que parecem na escrita, mas o significado delas é diferente. Então, o skimming é uma técnica para a gente olhar, tentar compreender de maneira geral. Então, nada de se preocupar com detalhes, mas você tenta compreender no geral qual é o assunto do texto. Ok? Vamos tentar praticar? Para a gente perceber melhor isso? Daí eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Eu tirei um print do jornal USA Today, né? Estados Unidos hoje. Tirei um print de uma notícia deles para que a gente faça skimming. Lembrando, skimming não se preocupa com detalhes, mas tenta absorver o significado de maneira geral, né, da coisa. Então vamos lá. Bom, lembra das coisas tipográficas, das dicas tipográficas? A gente tem aqui uma imagem, a gente tem palavras em destaque, tem até outra cor, tem data, tem horário. Então, tudo isso são dicas tipográficas, que são dicas que se assemelham mais, que estão mais próximas da técnica de leitura skimming. Então, a gente passando o olho aqui, lembra do verbo to skim, que é de onde vem a palavra skimming? A gente vê uma casa e uma plaquinha. Essa plaquinha vermelha aí. Bom, o que eu posso pensar? Gente, um texto para ser compreendido, ele não precisa necessariamente estar na sua língua materna. Por quê? Porque nós somos seres humanos que têm uma vivência, né? E as nossas vivências, a nossa experiência, elas importam e elas nos ajudam. Quer dizer, eu não preciso saber inglês, por exemplo, para entender que essa imagem é de uma casa, sabe? Eu já tenho uma experiência, já conheço, já vi outras casas para identificar. Então, é interessante a gente perceber isso, que a língua estrangeira, ela não é uma limitação, tá? Mas ela é um detalhe, e o que mais importa nesses casos é o conhecimento que a gente já tem de mundo, né? Por exemplo, se eu vejo uma foto do Donald Trump, eu sei que é algo falando sobre política,
se eu vejo uma foto, sei lá, do Central Park, pode ser uma... Ah, por exemplo, se eu vejo uma imagem das Torres Gêmeas, uma notícia que tem a foto das Torres Gêmeas, né? Então eu posso relacionar que você está falando do acidente que houve, do atentado, né? Então, é dessa forma que a gente vai fazer o skimming. É olhar as dicas de maneira geral. Aí ali a gente tem palavras em destaque, né? São os em negritos ali. A gente tem em grande ali Covid-19. Covid-19 é o assunto do momento, né? A gente vive a pandemia. Então, bom, tem uma casa, tem uma plaquinha. Eu posso inferir, eu posso entender ali que é o quê? Uma casa à venda, talvez? Pode ser. E a Covid-19. Então, quer dizer, aí ali embaixo tem uma palavra em destaque também que significa que chama money. Eu não preciso saber muito de inglês para entender o significado de money, né? Dinheiro. Tá. Então tem alguma coisa a ver com a Covid-19 e casas à venda, tá? Então, será que pode ser que a pandemia tenha afetado o mercado de vendas, né, de casas? Tá vendo só? Eu nem li o texto, hein? Eu tô observando de maneira geral e tentando compreender. Então, isso é skimming, beleza? Então, mais para explicar para vocês o que significa realmente essa matéria, eu tô dizendo, essa matéria diz que ela diz assim: Buying homes will look different after COVID-19. COVID-19. Comprar casas vai ser diferente depois da Covid-19. Aí embaixo está escrito: The coronavirus pandemic has altered the way residential property is bought and sold. Changes that aren't likely to disappear anytime soon. Então, a pandemia do coronavírus alterou a forma como as propriedades são compradas e vendidas. E essas mudanças, elas não parecem que vão desaparecer a curto prazo. Quer dizer, a pandemia de coronavírus afetou as vendas e as compras de casas, né, de propriedades, e essa alteração que houve devido à pandemia parece que não vai mudar. Então, não vai passar tão rápido, né? Porque as consequências da Covid provavelmente vão acarretar consequências a longo prazo aí para a sociedade. Então, esse é o significado dessa matéria. Vamos mais um? Mais um exemplo para a gente tentar fazer skimming? Bom, novamente, primeiro as dicas tipográficas. A gente tem ali uma imagem. A gente tem palavras em destaque, a gente tem novamente data, horário. Nessa imagem, a gente vê pessoas com máscaras e placas. Bom, eu não preciso saber inglês para entender que isso daí parece o quê? Um protesto. A gente tem protestos no Brasil também. É uma coisa que também se faz compreensível no nosso idioma, porque já aconteceram no Brasil. Aí a gente tem um nome ali, e esse nome aqui é de extrema importância. Eu não sei se todos já estão inteirados desse acontecimento, mas se eu não me engano, ontem, dia 27 de maio, um policial foi morto. Aliás, um policial matou uma pessoa, né, o George Floyd, que é esse nome que aparece ali, né, e a morte dele gerou revolta, né? Porque ele foi sufocado pelo policial enquanto pedia para que ele parasse, porque ele não conseguia respirar, mas o policial não parou, né? Então a morte dele gerou uma revolta que causou protestos nos Estados Unidos. Ó, percebe? O que me permitiu ter essa interpretação? O contexto, né? Tinha um nome, tinha o protesto ali, eu já sabia da notícia, em português mesmo, então eu nem precisei ler o conteúdo, mas eu consegui absorver de maneira geral, compreender de maneira geral o que significa essa notícia. Aí a palavra ali embaixo em destaque news, a gente pode ter um conhecimento, por quê? Por causa das fake news, acredito que tornaram a palavra news conhecida. News significa notícia, né? Então, ou novidade. Então, essa notícia fala sobre
o protesto contra o que aconteceu com o George Floyd. Então, diz assim, agora eu vou ler para vocês. George Floyd remembered as gentle giant. George Floyd, lembrado como um gigante gentil, um grande gentil. Aí embaixo está escrito: George Floyd worked two security jobs and was a truck driver. He had 2 daughters, as many protests, those closest to him mourned. George Floyd trabalhou em foi segurança, né, em 2 lugares, né, e também foi motorista de caminhão. Ele tinha 2 filhas, né, ele deixou 2 filhas, e como muito daqueles que estão protestando, aqueles que são próximos a ele lamentam, né, o ocorrido. Então, é um episódio muito triste que aconteceu, infelizmente, nos Estados Unidos, desse senhor que foi morto. Então, vocês percebem, não precisa necessariamente saber inglês, mas saber usar essas estratégias. Então, reforçando, o que é o skimming? Passar o olho por, né? Passar o olho por. Então, você tenta absorver de maneira geral as ideias, se atentando às dicas que aparecem, né? A imagética, as imagens e todo o conteúdo em destaque. Então, essa foi a técnica de skimming. Quando a gente fala do scanning, agora já é outra situação. Ainda se trata de uma técnica de leitura, né, uma estratégia para leitura e interpretação de textos em outra língua, só que ela é um pouco diferente. Então, scanning é um termo que vem do verbo to scan, que significa escanear, certo? Então, consiste em um escaneamento, uma varredura do texto em busca de informações objetivas. Essa estratégia de leitura é recomendada para uma leitura mais específica. Por exemplo, quando se deseja encontrar um determinado significado, uma palavra-chave, uma informação em particular. Essa técnica de scanning, junto com a de skimming, mas essa principalmente, eu acredito que é uma das mais importantes para o vestibular. Por quê? Porque geralmente o vestibular, quando ele te dá um texto em inglês, ele pede para você dar para ele alguma informação. Por exemplo, depois a gente vai ver um exemplo ali, mas acaba pedindo termos, significados. Algumas questões podem pedir significados individuais. E para a gente entender um significado individualmente, a gente aplica a técnica de scanning, que é o quê? É procurar por significados em palavras-chave, em destaques. Então, é olhar palavras, não se preocupar com a frase toda, com o contexto, não é isso que importa. Mas procurar informações específicas para saciar alguma questão, para responder alguma questão, que pode ser tanto uma questão do cotidiano, quanto uma questão propriamente dita do vestibular. Por exemplo, se eu estou lendo um texto assim por hobby, e aí eu quero saber qual que é o nome da autora. Então aí é uma informação em particular que eu procuro, entendeu? Agora, no vestibular é o contexto que eu disse. Então, as questões às vezes podem pedir para você encontrar ou traduzir palavras específicas. E aí é a técnica de scanning que entra em ação. Então, vamos para um exemplo. Eu trouxe aqui essa imagem. Essa imagem, esse texto, né? Esse texto, ele apareceu no Enem. Eu não lembro qual ano do Enem, não vou saber dizer agora. Perdão, mas ele já apareceu no Enem. E vamos olhar para ele então, pensando no scanning. Bom, a gente tem aqui informações que é uma imagem, né? Uma mulher. E aí a gente tem um texto abaixo. Aí aqui a gente tem em português falando de onde foi tirado. Então, quer dizer, esse texto foi tirado de um site da internet que foi acessado em 24 de fevereiro de 2012. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, a gente vai olhar para as informações específicas, lembra? Scanning, escanear. Então, vamos lá. Quais palavras a gente pode conhecer aqui sem precisar saber inglês necessariamente? Se você é um grande fã aí, né, de sagas, você já pode ter visto aqui Harry Potter, certo?
E você pode até conhecer a pessoa que está ali na foto se você gosta de Harry Potter. Eu não assisti todos os filmes, não tenho muita intimidade, mas eu sei o que é Harry Potter, né? Então isso já é uma informação importante. Quer dizer, alguma coisa tem a ver com Harry Potter esse texto. Daí, aqui embaixo da imagem, a gente tem uma palavra que é cognata. Qual é? Author. Author significa autor ou autora. É uma palavra aqui em inglês que se parece com uma palavra em português e tem o mesmo significado. Então, é um cognato. Aí tem author, J.K. Rowling. Então, autora J.K. Rowling. J.K. Rowling. Quem é J.K. Rowling? É a autora do Harry Potter. Foi ela quem escreveu os livros e tal. Foi ela quem criou a história do Harry Potter. Então, essas informações são importantes. Então, por exemplo, se a questão do vestibular perguntasse quem é que está falando ou do que se trata, eu já poderia dizer que tem a presença da autora do Harry Potter, né? E a obra em si, né? Tem um nome ali. Que mais? Tem vários cognatos nesse texto, né? Por exemplo, territory, essa palavra aqui. Territory, que significa território. Aí aqui a gente tem Harris. Harris, se vocês se lembram, quando eu falei pra vocês que esse apóstrofo, ele fala que é um pronome possessivo, né? Então, pra falar que é de alguém, pertencimento. Então, quando tá Harris, então é do Harry. Então, quer dizer, tá falando de Harry Potter isso aqui, né? Então, gente, acredito que é basicamente isso. Aí que a gente. Bom, as informações importantes foram que vem de um site, aí tem a imagem. Aí, se você gosta de Harry Potter, você já percebeu que essa imagem é a própria autora, J.K. Rowling. A gente tem a data aqui, 23 de fevereiro de 2012. Aí a gente tem um site de onde veio. Aí aqui a gente tem First Novel for Adults. Novel a gente pode relacionar com novela, não é literalmente isso, mas é um cognato. E adults também é um cognato, que significa adultos. Então, escanear é basicamente isso, é procurar informações específicas para responder a questões específicas. Então, para ajudar vocês, o que significa aqui esse texto final? Bom, o título aqui diz que a J.K. Rowling vai lançar sua primeira história, né, para adultos. Então, é uma escrita diferente. Aí embaixo tá escrito assim, que a autora anunciou planos de publicar, né, o seu primeiro romance, sua primeira história para adultos, que vai ser bem diferente dos livros de Harry Potter que a fizeram famosa. Aí o livro será publicado na internet, né, todos, mas ainda não tem data ou título. E aí ela disse que essa liberdade de explorar um novo território é um presente que Harry Potter, o sucesso que o Harry Potter trouxe para ela, permitiu. Então, a partir do sucesso que ela obteve com Harry Potter, ela pôde explorar novos territórios como escritora, né, na profissão. Aí ela escolheu uma nova editora para publicar o livro dela. Aí ela afirma novamente que, apesar de ela ter gostado muito de escrever Harry Potter, a próxima escrita dela, o próximo livro vai ser bem diferente das histórias, né, da série de Harry Potter. E que ela está muito feliz com essa nova fase da vida dela, né? Essa nova fase como escritora para a vida dela. Então, basicamente é isso, gente. Então, a partir disso, vocês podem pegar textos aí, né, do vestibular, né? Deixei alguns links, por exemplo, das provas do Enem lá no grupo do Facebook. E vocês podem tentar praticar, né? Tanto o scanning quanto o skimming. Então, scanning, reforçando.
vem do verbo to scan, que significa escanear, e é procurar por palavras-chave, informações em particular. Agora, skimming é tentar compreender a partir de informações gerais, né, como ali imagens, palavras em destaque. Então, de maneira geral, essas técnicas nos ajudam a quê? A conseguir compreender sem precisar se preocupar com o texto inteiro, que seria um tempo gasto ali, um tempo perdido. Muitas vezes você não tem esse tempo, né? Tem um tempo específico para responder as questões do vestibular. Então é importante saber se utilizar dessas técnicas de leitura, ok? Qualquer dúvida, pessoal, me chamem, por favor. Esses slides já estão disponíveis para vocês na pasta da disciplina no Drive, então não se preocupem com a velocidade que eu fui passando. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam bem, se cuidando, e qualquer coisa vocês já sabem, é só chamar. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.